Ok, estamos entrando. Ok, estamos entrando. Perfeito, já estamos no ar. Deixa eu só agora deixar no silencioso aqui e voltar para o Zoom. Boa noite, gente, bem-vindos. Essa é uma live introdutória do curso Princípios de Astronomia e Cálculo Astrológico, que está começando agora, na quarta-feira, dia 17, pela Astroletiva. Eu estou conduzindo esse curso, são 4 videoconferências. E hoje é um conteúdo à parte, que é uma visão geral dos planetas do Sistema Solar, que está cada vez mais povoado, né? Cada dia se descobre alguma coisa diferente nele. E para a gente fazer algumas considerações sobre se existe algum fundamento, alguma base real na visão que a astrologia tem acerca das qualidades, dos atributos que são colocados para cada um dos planetas. Ou seja, será que Mercúrio, Vênus, Marte, por aí fora, realmente correspondem, do ponto de vista astronômico, ao que a astrologia diz deles? E isso nos permite fazer depois um outro questionamento. Será que a astrologia tem alguma base realmente astronômica? Ou será que ela é uma construção puramente cultural? Essa é uma questão extremamente interessante e muito presente na astrologia desde séculos atrás. Vamos, então, compartilhar aqui um PowerPoint com vocês. Eu só preciso abrir o PowerPoint primeiro. Agora sim. Então, vamos lá. Então, o curso, né, de Princípio de Astronomia e Cálculo está aqui, quarta-feira, 17 de maio, e o site onde estão abertas as inscrições é o da astroletiva.com.br. Lá no final eu vou voltar a essa tela. Sistema solar, de final do século passado para cá, passou assim por uma explosão da quantidade de corpos, né, que fazem parte dele. Muita gente aqui estudou na escola, principalmente quem já passou dos 30, 40, deve lembrar que a gente tinha aquela aulinha sobre o sistema solar que falava nos planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, tararara, terminava em Plutão, tinha um cinturão de asteroide e ponto final. De lá para cá, especialmente a partir dos anos 90, com todo o desenvolvimento tecnológico, espacial, passou a haver uma exploração muito mais acentuada do espaço e descobriu-se que o sistema solar tinha muito mais do que sonhava a nossa vã filosofia. Então, o sistema solar hoje, resumidamente, teria os 8 planetas conhecidos, Mercúrio, Vênus, Terra, em volta dela está aqui a Lua, Marte. Entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides, vamos falar deles rapidamente. Isso todo mundo sabia já desde o século XVII. Depois vem os planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Aqui está Plutão, um planeta muito pequenininho que foi rebaixado à categoria de planeta anão desde o ano de 2006. E depois de Plutão, ainda tem um outro cinturão que é semelhante, como se fosse um segundo grande cinturão de asteroides, que é o cinturão de Kuiper. E esse cinturão de Kuiper tem uma série de planetas anões, a maior parte dos planetas anões, tirando fora Ceres, está exatamente aí, e que foram descobertos, a maioria, já nesse século. Então, nós temos corpos celestes praticamente do tamanho de Plutão, com a mesma importância de Plutão, que a gente desconhecia até 2005, 2006. E depois do cinturão de Kuiper, ainda tem esse outro aqui, um segundo cinturão, que aparece nessa imagem à direita, que é o cinturão de Kuiper está aqui, é esse de dentro. Vocês estão vendo aqui a órbita de Plutão, né?
cinturão. E depois ainda tem um segundo, que é a nuvem de Oort, que é um terceiro cinturão de objetos dispersos, normalmente umas pedras formadas de pedra, gelo, amônia, mas, de qualquer forma, que estenderam os limites do sistema solar para praticamente o dobro da extensão que se pensava que tinha até os anos 90. Vamos começar lembrando que tudo isso, toda essa expansão de conhecimento do sistema solar, foi possível a partir da possibilidade de lançar ao espaço sondas espaciais. Começou com aquele programa Pioneer, lá em 1958, que durou 20 anos, teve missões para Marte, Júpiter, Saturno, Vênus, e aí começaram a aparecer aquelas fotos mais definidas, mais claras, que mostravam com mais detalhes a constituição desses planetas, e aí muitas noções que vinham sendo alimentadas há séculos começaram a ser alteradas. Vieram as missões Viking, até 1980, depois Voyager 1 e 2, de 77, ainda tem uma sonda dessa circulando por aí até hoje. Depois Galileu, 89 a 2003, que explorou Júpiter e as suas luas. E, já nesse século, vem a missão Cassini-Huygens, de 1997, expirou agora em 2017, pelo esgotamento das baterias lá, explorou Saturno, levou uma sonda espacial até Titã, que é um dos satélites de Saturno, e mais outras 30 sondas espaciais, como a New Horizons, por exemplo, que foi lançada em 2006, que explorou Plutão, algo que até hoje não tinha sido tentado, né? E explorou esse que a gente falou dele agora mesmo, o cinturão de Kuiper, lá nos confins do sistema solar, praticamente. Sem falar no telescópio espacial Kepler, que consegue fotografar planetas, satélites, etc., diretamente do espaço, sem passar pela atmosfera da Terra e, portanto, com fotos com uma fidelidade muito maior. Hoje a gente tem imagens com as quais ninguém sonhava 20 anos atrás. Bem, existem dois grupos de planetas no sistema solar: os planetas telúricos e os planetas gasosos. Os planetas mais perto do Sol são os telúricos. Telúrico quer dizer exatamente rochoso, feito de pedra, de material sólido. Mercúrio, Vênus, Terra, e o pequenininho aqui do lado da Terra, Marte. Aqui eles estão mais ou menos na proporção real, o que permite verificar que Mercúrio realmente é bem pequeno, né, comparado com os outros três, e que Marte está mais para Mercúrio do que para Vênus. Marte também não é um planeta muito grande. Falando rapidamente de cada um deles. E aí é que a gente começa a se preocupar com a proposta dessa live. Vamos lembrar do que a gente conhece deles astrologicamente. Eu não vou lembrar isso aqui porque todo mundo conhece. E comparar com algumas características astronômicas para ver se elas batem, se elas são concordantes. Sobre Mercúrio, ele tem a órbita mais excêntrica em torno do Sol, quer dizer, a órbita dele é a menos circular de todas, ela é assim muito alongada. Tem um período orbital, a órbita dele em torno do Sol é muito rápida, é menos de um trimestre, dá 87 dias, um quebrado, quase 88 dias. E, surpreendentemente, é o planeta com a menor distância média da Terra ao longo do ano. Aí a gente diz, espera aí, mas o planeta mais próximo da Terra não é Vênus? Sim, é Vênus, mas acontece que Vênus fica do outro lado do Sol durante uma parte do ano. Quando Vênus e Mercúrio estão do outro lado do Sol, na parte da órbita, atrás do Sol, isso vai fazer com que Mercúrio, que está mais próximo do Sol, fique, na verdade, mais próximo da Terra, se a gente tirar uma linha reta. E Vênus fica mais distante. Na média, ao longo do ano, Mercúrio passa mais tempo como planeta mais próximo da Terra do que Vênus, se bem que a órbita de Vênus seja mais próxima da Terra do ponto de vista absolutamente geométrico. Sim, eu estou vendo aqui a observação de que há pouco tempo a NASA voltou a caracterizar Plutão como planeta. Não, não é bem assim. Isso ainda está em discussão, essa discussão está aberta, ainda não está resolvida, não. Não logou o YouTube? Deixa eu ver.
Não, o YouTube tá sim. Gente, entrou num outro perfil que eu tenho, não entrou no perfil certo. Deixa eu sair desse perfil. Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar nesse perfil mesmo aqui, que é o perfil Martin Sagitário, e depois eu coloco no perfil certo. Eu baixo ele e coloco de novo. Então, Mercúrio tem essa característica de não ser o seu planeta, apesar de ser mais distante da Terra do ponto de vista de órbita, mas tem a menor distância média da Terra ao longo do ano, e é também um planeta extremamente denso, rochoso, com um núcleo metálico de ferro. Quando você fala em ferro, um planeta que tem um núcleo de ferro, você pensa imediatamente em quê? Em Marte. Só que o núcleo ferroso de Mercúrio é mais denso, é mais volumoso, comparativamente com o tamanho do planeta, até do que o de Marte. Então, já temos uma surpresa aí, né? Além disso, Mercúrio está ligado a pensamento, está ligado a ideias, está ligado ao plano do mental. A gente imaginaria que Mercúrio fosse um planeta um pouco mais leve. Não, é um dos planetas mais densos do Sistema Solar. Extremamente quente, com uma atmosfera quase inexistente. Interessante que ele rege um signo de ar, Gêmeos, mas ele praticamente não tem atmosfera. E ele tem uma superfície que lembra muito a da Lua, toda escarafunchada, toda cheia de crateras. E Mercúrio, apesar de ser classificado como planeta, ele é menor do que os maiores satélites de Júpiter e de Saturno, tá? Vênus, por outro lado, é um planeta um pouquinho menor do que a Terra, muito semelhante à Terra, exceto pela atmosfera densa de dióxido de carbono, o que significa dizer extremamente venenosa para nós, e pelo campo magnético insignificante. Campo magnético insignificante. Outra coisa interessante, a gente astrologicamente atribui a Vênus toda uma série de qualidades ligadas a magnetismo, ligadas à capacidade de atrair pessoas, né? Quem tem Vênus forte, Vênus no ascendente, por exemplo, tem aquela capacidade de fazer amigos, de trazer as pessoas para perto de si, de ter E o planeta praticamente não tem campo magnético. Tem planetas que a gente não imaginaria que tem um campo magnético muito maior, que astrologicamente não pareceriam ter, como é o caso, por exemplo, de Saturno. Então, essa é uma divergência entre propriedades astronômicas e astrológicas de Vênus, mas ainda tem outra. Vamos ver aqui. Vênus tem uma órbita de 224 dias em torno do Sol, mas tem uma rotação de 243 dias terrestres, ou seja, enquanto Vênus dá uma volta em torno do Sol, não chega a completar um dia no seu movimento de rotação. É o movimento de rotação mais lento, relativamente, que nós encontramos no Sistema Solar. Vênus, então, é um planeta meio letárgico, meio devagar, quase parando. E isso tudo vai tornando um planeta que, do ponto de vista astronômico, não é realmente o lugar mais interessante do Sistema Solar. Uma outra característica de Vênus é que ele tem uma rotação retrógrada com relação à sua órbita. Ou seja, ele está girando assim em torno do Sol, mas ele está girando em torno do seu próprio eixo, não assim, mas assim, no movimento oposto. E é o planeta mais quente até do que Mercúrio, por causa do efeito estufa. E a gente chama Vênus do planeta do equilíbrio, do planeta do senso de ordem, de beleza, etc, etc, etc. Vocês vejam que as características astronômicas de Vênus são bastante diferentes daquelas que a astrologia sempre atribuiu. Quando é que a astrologia atribuiu essas características a Vênus? Lá na antiguidade ainda, num período em que ainda não havia essa noção, não havia esse conhecimento astronômico.
E Vênus é um dos poucos planetas do Sistema Solar sem satélites, assim como Mercúrio também. Bom, Marte. Marte tem aquela coloração vermelha, né? E por isso ele sempre foi associado ao deus da guerra, a alguma coisa militar, ao sangue, por causa da associação entre o vermelho e o sangue. E é um planeta extremamente interessante porque ele é todo coberto por paisagens rochosas e, inclusive, ele tem montanhas, ele tem cordilheiras, inclusive a cordilheira, a montanha mais elevada de todo o Sistema Solar está em Marte, uma montanha com 24 quilômetros de altura, ou seja, dá quase 3 Monte Everest. Marte é um planeta que as fotos que essas sondas vêm fazendo, vêm revelando como um planeta bastante escarpado, e tem também uma órbita, essa foto aqui é de Marte, é uma foto recente. Descobriram há pouco tempo que Marte teve rios, e que o curso desses rios deixou, inclusive, a paisagem vincada, a paisagem sulcada, com cânions. Outra coisa que a gente não esperava encontrar em Marte, né? Marte está associado à secura, é uma das qualidades primitivas que tem relação com esse planeta. Marte é considerado quente e frio. Ele não é tão quente, muito pelo contrário, e quente e frio não, quente e seco. E seco não é o caso também. Marte já teve oceanos. Então, mais um planeta que está contrariando, do ponto de vista astronômico, a nossa visão astrológica. O núcleo de Marte é menos denso do que o da Terra e de Vênus. Tem menos ferro e tem mais enxofre. Então, essa associação de Marte com ferro é uma associação cultural, é uma projeção que a gente foi fazendo ao longo de séculos e séculos e séculos. Tem uma atmosfera muito tênue em Marte e todas essas pesquisas das últimas décadas mostraram a probabilidade de existirem reservas subterrâneas de água, que seria, assim, o que restou dos oceanos que já cobriram Marte alguns milhões de anos atrás. Marte tem um pequeno campo magnético, contudo maior do que o de Vênus. Vênus, nesse ponto aí, realmente é um zero à esquerda. E Marte tem 2 pequenos satélites, Deimos e Phobos, que significam o medo e o terror. Quer dizer, as qualidades atribuídas a Marte pela cultura popular, pela mitologia e pela astrologia, realmente são ligadas à violência, ligadas à guerra, etc. E daí esses 2 satélites terem esses nomes tão assustadores. O período orbital de Marte é praticamente o dobro do da Terra, 686 dias. E as estações do ano são muito semelhantes às terrestres, do ponto de vista da sua sucessão. E uma característica interessante de Marte são as maiores tempestades de areia do Sistema Solar. Tempestade de areia, ou seja, ventos muito violentos, muito poderosos. Se a gente pensar nos planetas, qual planeta que a gente associaria essa ideia de tempestades de vento, algo assim? Provavelmente não seria Marte, seria mais a Urano, né? Ou algo assim. Mas Urano está ligado a... Urano também tem, mas Urano está ligado a outras características surpreendentes. Depois de Marte, Júpiter. Júpiter é o 5º planeta a partir do Sol, e o maior deles em tamanhos, todo mundo aprendeu lá na escola. Agora, essa desproporção, né, essa dimensão de Júpiter é muito maior do que aquela que a gente via nos nossos livros escolares, que a gente via lá as representações do Sistema Solar. Júpiter como uma bolona e os outros planetas um pouquinho menor. Gente, não é uma bolona um pouquinho maior, não, é muito, 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 muito maior. Júpiter tem 2,5 vezes a massa de todos os demais planetas juntos. Juntos. Inclusive os gigantes gasosos, como Saturno e Urano. Ele é composto, na sua parte gasosa, porque Júpiter é como se fosse assim como é que chama aquelas brincadeiras que criança tem em shopping center, que elas pulam naquelas piscinas de bolinha e vão afundando, né? Se você pular na superfície de Júpiter, certamente você afundará.
que Júpiter é um grande planeta gasoso. Você vai encontrar um núcleo sólido, um núcleo de gases condensados já a uma profundidade muito grande, e ninguém conseguiria chegar lá vivo com toda certeza. Agora, ele tem a maior e mais forte magnetosfera do sistema solar inteiro e que se estende até Saturno. Ou seja, o campo magnético de Júpiter vai se estendendo até as fronteiras dos planetas vizinhos. Ele é basicamente gasoso e existe uma especulação se ele pode ter ou não um núcleo rochoso. Então, existe uma parte dos astrônomos defendendo que não, que o que ele teria lá no meio seriam gases condensados em forma líquida, extremamente concentrados por causa da própria ação de gravidade do planeta, e outros que defendem, não, pode ter um núcleo rochoso, sim, mas isso ainda é uma questão em aberto. Tem uma rotação extremamente rápida, até por causa dessa leveza toda, até por causa dessa natureza gasosa. A rotação de Júpiter, ou seja, o dia de Júpiter, tem apenas 10 horas. E esse movimento rapidíssimo, ou seja, enquanto a Terra tem um dia, Júpiter tem 2,5 praticamente, né? Isso faz com que a atmosfera de Júpiter seja extremamente turbulenta. E essa turbulência faz com que as camadas superficiais de Júpiter elas se desloquem a velocidades diferentes. Júpiter, visto de longe, visto numa fotografia, ele parece mais ou menos com isso. Ou seja, um planeta todo estratificado em faixas que vão do Equador até os polos. E essas faixas aqui, cada uma delas está girando em torno do núcleo de Júpiter a uma velocidade diferente, por causa da ação combinada aí de gravidade, uma série de questões de natureza física. Então, Júpiter se parece muito com aqueles pirulitos em faixa também, que criança gosta muito. Júpiter emite calor, ele irradia mais calor do que recebe do Sol, em função da sua enorme dimensão. Ele possui um sistema de anéis, tal qual Saturno. Só que é um sistema de anéis muito mais tênue e que não é visível a olho nu. E tem um período orbital de 11 anos, quase 12. Ou seja, enquanto a Terra gira em torno do Sol em 1 ano e Marte em 2 anos terrestres, Júpiter faz isso em 12 anos terrestres. O que Júpiter tem de diferente daquilo que a gente espera do ponto de vista astrológico? Até que não é muito diferente, não. Até que não é muito diferente, não. Agora, Júpiter talvez seja um dos planetas cujas características, do ponto de vista astrológico, sejam mais semelhantes à sua natureza astronômica. Agora, o que chama a atenção é a desproporção. Se houvesse realmente alguma forma de influência direta de corpos celestes sobre comportamento humano, gente, nós temos aqui a Lua, que está do nosso lado, né, que está muito próxima da Terra, temos o Sol, centro do sistema solar e absolutamente enorme, e Júpiter, com essa dimensão que faz dele ter 2,5 vezes a massa do resto do sistema solar inteiro. E quando você levanta o mapa, você às vezes diz, essa aqui é uma pessoa saturnina, que Saturno está colado no ascendente, no meio do céu e não sei mais o quê. Saturno é o planeta mais importante, é predominante para definir as características dessa carta e assim por diante. Astronomicamente, isso se justificaria? Seria possível que a gente pudesse explicar o funcionamento da astrologia por alguma forma de atuação direta dos planetas sobre o comportamento humano, sobre o campo magnético da Terra ou alguma coisa assim, não faz o menor sentido. Aí, na hora que a gente vai mais adiante, a gente vai descobrir que Plutão, por exemplo, é menor do que a Lua. E está lá nos confins do sistema. E a astrologia hoje atribui a Plutão uma enorme importância. Então, o que eu estou tentando bater aqui repetidamente é que a ideia de uma astrologia baseada no conceito de influência não parece fazer muito sentido.
O que a gente pode falar, mesmo sem compreender exatamente esse mecanismo, não é influência, e sim em correlação, em correspondência entre movimentos celestes e fatos humanos, comportamentos humanos, processos sociais e assim por diante. Agora, como é que isso se dá? Até hoje não se sabe. A astrologia não tem nenhuma explicação para o seu modelo de funcionamento. Ou melhor, tem algumas, mas são todas muito frágeis. Mas essa tradicional, a de que os corpos celestes influenciam o comportamento humano na Terra, essa é a mais insustentável de todas. E cada nova descoberta astronômica vai tornando essa hipótese ainda mais distante. Bom, quanto aos satélites de Júpiter. Júpiter tem 95 satélites. Para a turma mais antiga, a gente estudou na escola 4, né? Esses aqui, Ganimedes ou Ganímedes, Io, Europa e Calisto. E já era muito. E cada dia se descobre mais. Hoje, eles já estão contados em 95, sendo que 4 deles são maiores e foram descobertos ainda no século XVII com o uso de telescópios, daqueles telescópios ainda incipientes, né? Com uma tecnologia ainda bem basicona, no início do desenvolvimento lá da ótica, etc., do tempo do Galileu. O Galileu é que descobriu esses 4 satélites e um outro astrônomo chamado Simão Marius, sendo que esses 4 realmente têm um porte suficiente para poderem ser verificados, ser visualizados, mesmo com telescópios não muito potentes. Que satélites são esses? Ganimedes é o maior satélite do sistema solar. É esse aqui de baixo. Isso aqui é uma foto feita por sonda nesses últimos anos, com um diâmetro superior a Mercúrio e aos planetas anões. Vamos pensar, Mercúrio, planeta do sistema solar, o primeiro dos planetas mais próximo do Sol, Plutão, rebaixado a planeta anão. Ambos, Mercúrio e Plutão, recebem enorme importância na análise do mapa astrológico. Ganimedes é maior do que ambos e não recebe nenhuma importância. Mais uma vez, as coisas não batem, não se dão por influência. Massa do planeta, volume do planeta não tem nada a ver com a sua importância astrológica. E Ganimedes é tão grande que ele tem o seu próprio campo magnético. Bom, os outros 3 satélites de grande importância aqui para Júpiter são Io, que é um satélite bem próximo da superfície de Júpiter, com atividade vulcânica, é um satélite muito interessante, que tem sido muito estudado aí nas 2 últimas décadas. Europa, que tem prováveis oceanos de água, e Calisto, que é o segundo maior satélite. Europa é um dos satélites que vem despertando muita atenção nas pesquisas mais recentes, exatamente porque uma das grandes preocupações, não nossa de astrólogos, mas dos astrônomos, é encontrar corpos celestes com alguma probabilidade de desenvolvimento de vida. E os lugares mais prováveis que nós podemos ver no sistema solar inteiro para abrigar alguma forma de vida, e alguma forma de vida que tem uma mínima semelhança com a terrestre, são os satélites de Júpiter e os satélites de Saturno. Agora, por que os satélites de Júpiter têm esses nomes? Porque todos esses nomes são de amantes de Júpiter. Então, quase todos os satélites de Júpiter têm nomes femininos, menos Ganimedes, né? Ganimedes é um nome masculino, porque Ganimedes é aquele aguadeiro, é aquele do mito do aquário, que está vertendo água, né, sobre a Terra. E ele é o aguadeiro dos deuses no mito. Ele atraiu a atenção de Júpiter, porque ele era um jovem muito bonito, ou seja, Júpiter, Zeus, não tinha lá muitos preconceitos, então ele tinha amantes mulheres, as mais bonitas lá do mundo grego, mas também se interessou pelo Ganimedes e levou ele lá para perto e transformou mais adiante numa constelação, que é a de Aquário. Mas ele também batiza
esse satélite, que é o maior satélite do Sistema Solar. Então, existe um critério aí, que é um critério astronômico e não astrológico, de tentar batizar os satélites dos planetas com algum recurso mnemônico. No caso de Júpiter, Júpiter é o Zeus, da cultura grega, Júpiter na versão romana, os satélites quase todos batizados com o nome das amantes de Zeus. No caso de Saturno, como Saturno era Cronos, um dos titãs, os satélites todos batizados com o nome de outros titãs. No caso de Urano, como Urano foi descoberto por um inglês, o Herschel, ele acabou havendo uma influência maior, né, dos astrônomos ingleses para batizar todos os satélites de Urano, já ao longo do finzinho do século XVIII e do século XIX, com os nomes de personagens do Shakespeare. E no caso de Plutão, todos os satélites têm nome de personagens do submundo, do mesmo submundo que era governado pelo Hades na mitologia grega. Já Saturno é um gigante gasoso com um pequeno núcleo rochoso circundado por hidrogênio metálico e hélio. Mais uma surpresa. O que a gente imaginava de Saturno? Saturno está ligado astrologicamente à densidade, à pedra, à rocha. Saturno rege tudo que é resistente, tudo que é duro, tudo que é isolante. Portas são regidas por Saturno, portas, muralhas. E aí a gente vai ver as características de Saturno, o planeta, e descobre que Saturno é uma grande bola de gás, envolto por uma névoa espessa com muitas nuvens, cheio de tempestades intensas, e tem a menor densidade de todo o sistema solar. Qual é o planeta para o qual a gente esperaria encontrar a menor densidade do sistema solar? Um planeta leve, um planeta, enfim, etéreo. Seria Urano, seria Mercúrio. Acredito que poucos estudantes de astrologia pensariam em Saturno. E é exatamente Saturno. Quer dizer, aí, no caso, a gente tem um confronto completo entre a realidade astronômica e a atribuição de qualidades astrológicas. O que mostra que essas qualidades, elas são, antes de tudo, uma construção cultural. Saturno tem um dia muito curto, menos de 11 horas, parecido com o de Júpiter, né, que são 10 horas, o que torna o planeta muito achatado. Quer dizer, ele gira tão rápido e ele é tão gasoso que acaba que ele tende a ficar um pouco mais largo na região do Equador e um pouco mais achatado na região dos polos. Nenhum dos planetas é absolutamente circular, mas de todos, o mais achatado é exatamente Saturno. E ele tem os famosos anéis, esses anéis são feitos de gelo. E, além dos anéis, a gente localiza 83 satélites hoje nomeados, identificados e nomeados, alguns deles muito pequenos, mas alguns deles com uma dimensão bastante razoável também. Os satélites mais próximos de Saturno e maiores, eles são prógrados, quer dizer, eles giram junto com o planeta, para o mesmo lado do planeta. A rotação deles, se o planeta está girando assim, os satélites estão no mesmo movimento. Os satélites mais distantes são do contra, eles fazem um movimento retrógrado. Então, Saturno tem essa característica de ter satélites retrógrados. E esses satélites, o maior deles é Titã, que foi descoberto ainda em 1655, até por causa da dimensão dele, um satélite muito grande. Os satélites de Júpiter já tinham sido descobertos pelo Galileu, o que animou diversos astrólogos a começar a procurar satélites no próprio Júpiter e em Saturno também. E aí, poucas décadas depois, descobriram esse satélite aqui de Saturno, que ficou sem nome durante um bom tempo. Ele era chamado simplesmente de satélite de Saturno, até que ele foi batizado com o nome de Titã.
porque Cronos, Saturno, na sua versão original grega, da mitologia grega, era um titã. E todos os outros satélites descobertos posteriormente fazem parte dessa mesma família de titãs. Reia, Jápetos, Dione, Tétis e, mais adiante, Encélado e Mimas, que já foram descobertas pelo Herschel no ano da Revolução Francesa, 1789, que foi exatamente aquele astrônomo que descobriu Urano também. E aqui é que vem o mais interessante. Em Titã e Encélado, já se descobriram sinais de água e de hidrocarbonetos. Gente, hidrocarboneto é essencial para a vida. É exatamente isso que permitiu a vida na Terra. E descobriram 2 satélites de Saturno com essa qualidade. Então, Saturno tem o potencial de abrigar vida. Quer dizer, não na própria superfície do planeta, mas nesses satélites em que foi identificada a presença de água. Encélado, então, tem uma quantidade de água que se supõe ser bastante significativa. E aí, as qualidades que a gente atribui a Saturno astrologicamente, Saturno e Marte são considerados os maléficos, né? Por que eles são os maléficos? Porque são planetas contrários à vida, planetas que, do ponto de vista simbólico, se opõem às qualidades que são necessárias à vida. A vida, na visão grega, na visão lá dos 4 elementos, ela é favorecida pelo calor e pela umidade. Calor e umidade. Já as qualidades opostas à vida são as do frio e da secura. E aí a gente pega Saturno e começa a descobrir nuvens, planeta coberto de névoas, tempestades, e começa a descobrir satélites com água. Então, mais um caso aí em que a visão astrológica e a visão astronômica, elas estão um pouquinho descompassadas. Urano, por sua vez, tem um detalhe que também vai contra muita coisa que a gente vê na tradição astrológica. Existe aquela visão de que a astrologia clássica, só trabalha com 7 planetas visíveis, né? Então, Sol e Lua, os luminares, também tratados como planetas, e mais Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Mercúrio. Bom, Urano foi descoberto em 1781. Na verdade, ele não foi descoberto em 1781, ele foi identificado, porque visível ele sempre foi. Em determinadas condições de visibilidade do céu, em lugares apropriados, Urano pode até ser localizado, pode ser identificado a olho nu. A questão é que Urano é muito lento, muito mais lento que os outros planetas, ele tem um ciclo de 84 anos, muito pequeno, muito insignificante, e ele jamais chamou a atenção dos antigos, jamais foi identificado como um ser da mesma natureza, como um corpo da mesma natureza de Saturno e de Júpiter, por exemplo. Então, a ficha só começa a cair na metade do século XVIII, e, finalmente, a identificação assim conclusiva só se dá em 1781. E aí, a gente pode questionar o seguinte: os 7 planetas clássicos que compõem a base da... Espera aí, gente. Está entrando som aqui. Deixa eu tirar. Ok. Então, a visão da astrologia clássica é aquela de que o número 7 tem toda uma série de qualidades, tem toda uma série de propriedades que representam a perfeição dos planos celestes. Inclusive, a visão medieval, né, era aquela de que a esfera celeste
girava em torno da Terra, a Terra era o centro do universo, e cada um desses planetas correspondia a um desses planos, correspondia a um desses céus. Então, como essa visão percorreu toda a Idade Média, e ela tem uma base de numerosofia também, ela tem uma base simbólica extremamente forte que vinha sendo construída desde, pelo menos, Pitágoras, lá ainda na Antiguidade. O que aconteceu? Pensar na existência de um oitavo corpo celeste era quase uma heresia, representava uma necessidade de ter que repensar toda a concepção de sistema solar que vigorou durante mais de 1000 anos. Então, foi preciso que primeiro viesse o heliocentrismo, ou seja, a descoberta, a constatação de que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, para começar a derrubar toda essa base teórica, toda essa construção cultural em torno do sistema solar, e começar também a derrubar a própria validade da astrologia diante da ciência nascente no século XVII. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente continuasse com a mesma concepção de céu que vigorou até o século XVII, provavelmente a gente estaria até hoje ainda com muita dificuldade de aceitar a existência de mais um planeta além de Saturno. Saturno era o limite. Saturno era aquele que expressava exatamente as características contrárias à do Sol, que era a fonte de vida, a fonte de calor e assim por diante. Saturno era o maléfico. Então, a descoberta de Urano representa uma quebra de paradigma bastante violenta, uma quebra de paradigma extremamente intensa e que, naquele momento, vinha dar razão aos astrônomos que vinham questionando a validade da astrologia. Tá? Depois ela foi incorporada pela própria astrologia. Urano foi incorporado pela própria astrologia junto com outros corpos celestes que foram descobertos posteriormente. Mas uma astrologia que já não podia mais repousar naquela concepção geocêntrica que vigorou até o século XVI e que começou a ser quebrada no século XVII com Copérnico, com Galileu e assim por diante. Então, Urano ele tem essa característica, do ponto de vista histórico, de ser o planeta que quebra com todos os paradigmas e que obriga a gente a repensar a visão do céu. Mas ele sempre foi visível. Então, ele foi percebido como planeta em 1781. Ele tem a atmosfera mais fria do sistema solar. E ele tem uma característica muito interessante, que é o fato de que o eixo de rotação dele, que ele gira em torno do próprio eixo, né? O eixo imaginário, esse eixo é tão inclinado que ele praticamente coincide com o plano da órbita de Urano em torno do Sol. Então, Urano não gira, Urano rola. Urano está na sua órbita fazendo esse movimento aqui. O que significa que ele tem uma órbita de 84 anos em torno do Sol. Durante metade desse tempo, aproximadamente 42 anos, ele está mostrando um dos polos para o Sol, e o outro polo está no escuro. Depois, nos outros 42 anos, ele está mostrando outro polo para o Sol, e aquele primeiro passa a ficar no escuro. Isso é uma característica que só Urano tem, e Plutão também tem. Só que mesmo Plutão não tem uma inclinação, né, do eixo tão pronunciada quanto a de Plutão, quanto a de Urano. Nesse sentido, Urano quebra esse outro paradigma também. Ele realmente é fora do eixo. Nesse sentido, ele corresponde às características que a astrologia atribui a ele. E Urano também tem um sistema de anéis. Ou seja, a característica de ter um sistema de anéis é comum a todos os planetas gasosos. No caso de Júpiter, no caso de Saturno, visível ao olho nu. No caso de Júpiter, Urano e Netuno, visível através de instrumentos, mas também existente. E essa história dos anéis de Saturno tem muito a ver com a regência que Saturno recebeu desde a mais remota da antiguidade
de Capricórnio e a sua exaltação em Libra. Libra, o signo do compromisso, Saturno, o planeta dos anéis, então tem a ver até com a própria simbologia do casamento, dos acordos, das alianças. E agora, que os 4 têm anéis, até Netuno, né, o sonso do Netuno, até ele tem anéis também. Então, essa é uma simbologia que foi construída a partir de uma percepção parcial do sistema solar também. Mais uma vez, a gente vai batendo no mesmo ponto. A astrologia e tudo que a gente conhece dela é uma construção muito mais cultural do que baseada num embasamento astronômico. E não tem nada de errado nisso. E Urano tem uma outra característica, é o segundo menos denso dos planetas gigantes. Qual é o planeta mais denso de todos? É o Saturno. E Urano vem depois dele. E o mais denso, Mercúrio, como a gente viu. Urano tem uma atmosfera com enormes ventanias assim bastante violentas, tem um sistema de anéis e tem 27 satélites conhecidos, todos nomeados a partir de personagens de Shakespeare. Vários personagens de Sonho de uma Noite de Verão, que é uma peça deliciosa, uma fantasia assim, que envolve elfos, fadas, etc. A Tempestade, e depois, quando esgotaram os personagens da Tempestade, os personagens do Sonho de uma Noite de Verão, começaram a puxar personagem de Otelo, de Romeu e Julieta, de Hamlet, e vai por aí afora. A Ofélia, por exemplo, aquela heroína trágica do Hamlet, está lá, é um dos satélites de Urano. E existem 3 satélites que são personagens de um poeta inglês do século XVIII, chamado Alexander Pope. Umbriel, Ariel e Belinda, que são personagens citados num poema desse poeta inglês. Agora, de qualquer forma, uma característica de Urano é que toda a nomeação de Urano, né, o batismo de Urano e o batismo de todos os asteroides foi feito por astrônomos ingleses. Quer dizer, isso já corresponde a um período em que a Inglaterra já era, culturalmente, o suprassumo da Europa, já tinha superado a França, já tinha superado todos os seus rivais, já era uma grande potência, e esse poder econômico começou a se fazer acompanhar de um poder cultural muito grande também. E daí a gente vê em toda essa nomenclatura de Urano para frente a marca dos astrônomos ingleses e, mais adiante, até dos astrônomos americanos. O maior dos satélites de Urano é Titânia. Titânia é, junto com Oberon, o casal que briga o tempo todo na peça Sonho de uma Noite de Verão. Titânia, rainha das fadas, o Oberon, ele também é o marido da Titânia, mas os dois vivem as turras, aquele negócio assim entre tapas e beijos, e aí eles foram parar no céu e estão lá girando em torno de Urano hoje. Netuno. Netuno também tem anéis. Ele é ligeiramente menor do que Urano, mas ele tem uma massa maior. Ou seja, Netuno é gasoso, mas é um pouquinho mais compacto do que Urano e do que Saturno. Nesse ponto, ele até bate com a simbologia astrológica, né, que a gente atribui a Netuno a regência de peixes, um signo de água. Netuno tem a ver com todas essas características ligadas à água, e a água efetivamente é mais densa do que o ar. Então, quem está fora do padrão é o Urano e o Saturno com relação a esse conflito entre características astronômicas e astrológicas. Netuno é um planeta de aparência azulada, ele é um planeta extremamente bonito, da forma como ele aparece aí nas fotos mais recentes, e ele tem uma característica que são os ventos mais rápidos do sistema solar. As ventanias em Netuno seriam absolutamente insuportáveis e impediriam, de uma maneira completa, qualquer tentativa de fixação na superfície dele. Tem uma órbita de 164 anos, a gente pensaria isso para Urano, né? O planeta com ventanias mais violentas, etc., uma relação maior com o elemento ar, mas é o Netuno. Netuno tem uma órbita de 164 anos, ou seja, é um pouquinho mais do dobro pouquinho não, quase o dobro de Urano,
e tem um dia também bastante rápido, de aproximadamente 17 horas. Então, vocês estão vendo que os planetas gasosos todos têm uma rotação muito rápida, todos têm um dia mais curto do que a Terra. Júpiter, Urano, Netuno. E é o único planeta realmente invisível a olho nu. Ou seja, considerando que Urano era visível, só não era identificado, só não era reconhecido, então o primeiro planeta realmente invisível só vai aparecer no ano de 1846, descoberto por instrumentos, que é o Netuno. E o Netuno, nesse sentido, até realmente tem a ver com a simbologia astrológica, na medida em que ele rege peixes, um signo que tem a ver com aquilo que nem sempre está muito visível, aquilo que está no nível do imaginário, aquilo que está no nível do sonho, do delírio, da casa 12, aquilo que se quer esconder e assim por diante. Então, essa característica do Netuno, por acaso, coincide. Netuno também tem os seus satélites. Satélites de Netuno, que se conhecem até hoje, são 14. 14 satélites conhecidos, nomeados a partir de seres mitológicos marinhos. Bem natural, né? Então, na medida em que deram o nome de Netuno ao planeta, todos os satélites seguiram essa mesma nomenclatura. O maior deles se chama Tritão. Tem uma órbita retrógrada, ou seja, uma órbita está no sentido oposto aí ao habitual do satélite, e ele representa 99,7% da massa do sistema de satélites de Netuno. Resumindo, Netuno tem um satélite enorme, um satélite grandalhão, que é o Tritão, e depois tem um monte de satélites muito pequenos orbitando ali um pouco mais além de Tritão. Proteu, Larissa, Náiade, Thalassa, Despina, Galateia, todos esses nomes aqui remetem a divindades marinhas. Ele foi descoberto em 1846 e a história do batismo de Netuno mostra quem é que batizou Netuno? Foi algum astrólogo? Não. Teve uma grande disputa de influência mesmo, disputa de quem é que manda na astronomia, quem é que tem mais poder de influência para poder batizar o planeta. Então, pensaram em batizar o planeta com o nome do seu descobridor francês, mas esse descobrimento era contestado por um astrônomo inglês, e aí o astrônomo francês conseguiu lá um conluio com outros astrônomos, colegas dele, para rebatizar Urano como Herschel, o nome do astrônomo inglês que o havia descoberto em 1781, para ele poder seguir a prática e registrar o planeta com o seu próprio nome, o francês, o Verrier. Só que os astrônomos ingleses pularam, ficaram, não aceitaram de maneira nenhuma. Essa disputa continuou aí durante alguns meses, disputa mesmo de poder, disputa de bastidor, um puxando o tapete do outro, e aí rolou até fake news nessa história. Rolou até manipulação de informação entre sociedades astronômicas inglesas e francesas, até que prevaleceu o batismo com o nome de Netuno, que era uma divindade que ainda estava ausente. E esse nome Netuno foi meio escolhido assim como, sabe, vamos escolher um nome que ninguém pensou para poder acalmar essa disputa toda, para poder resolver essa situação e acabar com essa briguinha de egos. Na verdade, foi isso. Então, é absolutamente arbitrária a escolha do nome de Netuno, e daí para frente vai ser assim. Daí para frente, os novos corpos celestes que vão sendo descobertos, os motivos para nomear cada um são os mais estapafúrdios que se possa imaginar. Os primeiros planetas, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, em várias culturas diferentes, eles têm nomes, evidentemente, nomes que estão de acordo com a língua que existiam em cada uma desses povos, em cada uma dessas civilizações, mas os significados são semelhantes.
Então, os significados simbólicos atribuídos a Marte e Vênus em diversas culturas ali do Oriente Médio, na Índia, etc., são semelhantes. Quer dizer, se não houve uma identificação das características físicas do planeta com a sua denominação astrológica, pelo menos houve uma espécie assim de emergência. Sabe-se lá de onde veio, sabe-se lá que teoria pode explicar isso, mas como se fosse algo que brotasse do coletivo e nomeasse esses planetas com denominações semelhantes. Agora, quanto mais a gente vai avançando aí do século XVIII para cá, mais esse critério se torna mundano e mais você tem grupos extremamente pequenos de pessoas e pessoas que não têm nada a ver com simbologia, não têm nada a ver com astrologia, cientistas que estão por trás da escolha dessas denominações. E é interessante como é que a astrologia às vezes embarca nessas denominações como se elas fossem uma espécie assim de influxo divino que batesse da cabeça do astrônomo e levasse o astrônomo a nomear o novo planeta não, ou o novo satélite, exatamente com aquele termo. Isso acontece, por exemplo, no caso de Quiron, o centauro curador, né, que foi descoberto em 1977. Então, a escolha da denominação Quiron ela foi arbitrária, absolutamente arbitrária. Isso porque por que se escolheu o nome Quiron? Porque descobriu-se que havia uma classe de asteroides, além do cinturão de asteroides que já se conhecia, como se fosse um segundo cinturão de asteroides, mas são asteroides errantes, asteroides que têm uma órbita mais estranha e que parecem ter a característica de não preservarem essa órbita ao longo do tempo. Ou seja, eles podem, daqui a 1000 anos ou daqui a 500 mil anos, etc., não estarem cumprindo a mesma órbita que cumprem hoje. Eles são chamados corpos de órbita instável, ao contrário daqueles asteroides que estão no cinturão de asteroide entre Marte e Júpiter. Então, esses novos corpos que aparecem entre Júpiter e Netuno, mas especialmente entre Saturno e Urano, eles foram chamados de centauros. Por quê? Porque os centauros eles são híbridos também, eles são metade cavalo, metade humanos. E esses asteroides, eles são meio asteroides, meio cometas. Eles têm essa dupla característica. Até hoje tem essa discussão, será que eles realmente são asteroides como os outros, ou será que eles são cometas, ou será que eles... Enfim, ainda não existe clareza absoluta em relação a como definir a classe a que pertencem esses corpos celestes do ponto de vista astronômico. Então, a escolha dessa denominação centauro vem do fato de que, como todos os outros corpos celestes foram denominados a partir de algum mito, de alguma base mitológica da antiguidade, então vamos pegar um mito que expresse essa ideia de ter uma dupla natureza. Daí a escolha de centauro. E qual é o centauro que a gente vai escolher para o primeiro que a gente descobriu? Aí pegar o Quiron. E o Quiron depois começa a ser estudado intensivamente por astrólogos americanos, como se essa escolha fosse a coisa mais natural do mundo. Quer dizer, é algo que a gente pode questionar. É algo que os centauros como um todo parecem ter essa característica, mas por que aquele centauro especificamente foi chamado de Quiron? Foi só porque foi o primeiro. Depois descobriram centauros, inclusive maiores do que Quiron, e que receberam outros nomes. Ou seja, tem um toque extremamente arbitrário na denominação de corpos celestes. E é muito interessante a rapidez com que hoje a comunidade astrológica mergulha na esteira dessa denominação e começa a atribuir a esses novos corpos celestes as características decorrentes não do corpo celeste, mas do mito que foi utilizado para denominá-lo. Nada de errado nisso. Eu vejo a astrologia como construção cultural mesmo, mas o que me chama a atenção é que o que foi uma construção cultural coletiva elaborada ao longo de milênios, lá na antiguidade,
hoje é uma construção cultural que parte, às vezes, de um grupo extremamente reduzido de astrônomos tecnocratas dentro de um laboratório. Bom, Plutão. Plutão ele está aqui na lista dos planetas, mas ele já foi destituído desde 2006. Ele foi descoberto em 1930 e rebaixado para planeta anão em 2006, quando se descobriu um outro planeta anão, que foi Eris. Então, num primeiro momento, pareceu aos astrônomos, com base nos dados disponíveis naquele momento, que Eris era bem maior do que Plutão. E se Eris era bem maior do que Plutão e não era exatamente um planeta, porque ele não correspondia às características que se esperavam de um planeta, Plutão também não poderia ser. Então, teve aquela reunião da União Astronômica Internacional em 2006, que depois de muito debate resolveu criar essa nova categoria do planeta anão, que, ao contrário dos planetas propriamente ditos, eventualmente pode compartilhar a órbita, tem órbitas mais excêntricas, etc. E aí elevaram o maior dos satélites do cinturão dos asteroides, satélite não, maior dos asteroides do cinturão dos asteroides, foi Ceres, a condição de planeta anão, rebaixaram Plutão e atribuíram essa classificação a vários corpos pequenos, do mesmo porte de Plutão ou menores, que foram descobertos no início do século XXI, como Haumea, Makemake, etc. Vamos falar deles um pouco mais adiante. Agora, Plutão, na verdade, é uma grande pedra de rocha e de gelo, com apenas 1/3 do volume e 1/5 da massa da Lua. Gente, Plutão é menor do que a Lua. Plutão rege Escorpião e é uma pedrinha circulando lá nos confins do sistema solar. Novamente, a dimensão, as características físico-químicas do corpo celeste nada tem a ver com as suas características astrológicas. Mais uma vez, com Plutão a gente fica assim claramente com essa percepção de que a astrologia é uma construção cultural. A astrologia está muito mais no campo da antropologia do que da astronomia. Agora, a descoberta de Plutão traz à tona, pela terceira vez, uma característica que já se apresentou na descoberta de Urano e na descoberta de Netuno, que é o seguinte: o fato de que a identificação desses planetas, desses novos corpos celestes, coincide com processos históricos que têm a ver com o simbolismo que é atribuído a esses planetas. Então, no caso de Urano, Urano antecipa em 8 anos a Revolução Francesa, ele é identificado como planeta num momento de extrema turbulência cultural, social e econômica na Europa, em que o poder das monarquias absolutistas está sendo contestado abertamente. Na França, por exemplo, a gente já tem um dramaturgo como Beaumarchais escrevendo peças, mas assim, escancaradamente, gozando com a cara da realeza e da nobreza. Só faltava dizer assim: gente, vamos pegar aqui os archotes, vamos marchar até o palácio e vamos queimar aquilo tudo. E engraçado que a própria rainha, né, a Maria Antonieta promoveu sessões do casamento de Fígaro do Beaumarchais no palácio, em Versalhes. E os nobres riram às gargalhadas numa gozação que estava sendo feita com eles. Muitos desses nobres perderam a cabeça 8, 9 anos depois. E a própria rainha também. E é nesse momento que o Urano está sendo descoberto. Está acontecendo a Revolução Americana. A Revolução Americana foi em 1776, 5 anos antes da identificação de Urano. E no momento em que Urano é descoberto, os Estados Unidos estão lutando pela sua liberdade porque a Inglaterra está tentando recolonizar o país. Então, na América do Norte, o pau está quebrando naquele momento. O que mais que está acontecendo? O que está acontecendo na Inglaterra naquele momento? Revolução Industrial. Então, Revolução Industrial,
contestação do absolutismo. Todas essas características, efetivamente, têm a ver com o simbolismo que a gente atribui a Urano na astrologia. Aí isso vai se repetir com Netuno. Sabe-se lá por quê que bateu na cabeça de um astrônomo escolher Netuno. Exatamente esse deus que ainda estava esquecido, né, entre os deuses do Olimpo. Agora, Netuno é descoberto na década em que explodem os movimentos sociais pela Europa toda, em que Marx lança o seu Manifesto Comunista, né, de 1848, em que acontecem aquela revolta dos povos de 1848, em que a Europa toda cai na turbulência, o operariado começa a descobrir a sua força, começa a contestar a burguesia, começa a lutar pelo direito de greve, por direitos trabalhistas e assim por diante, um monte de características que a gente atribui ao Netuno hoje, o socialismo. É o momento em que se descobre a anestesia. A anestesia, que é uma coisa mais netuniana do que essa, é o momento em que se descobre, ou melhor, se desenvolve a técnica da fotografia. As primeiras fotos são praticamente contemporâneas àquela discussão toda sobre que nome que a gente vai dar para esse planetão novo que nós descobrimos aí. Então, essa sincronia entre a descoberta do planeta, ou a sua identificação, e as características astrológicas das quais aquele planeta parece ser o portador, elas começam a se tornar uma constante de Urano para cá. Aí depois vem o Plutão. Plutão é descoberto em 1930, num observatório americano, e ele coincide com o momento do desenvolvimento da energia nuclear. Estão acontecendo os primeiros testes nucleares exatamente por ali, 1930, aqueles testes no deserto. E e também a emergência de um movimento social que iria convulsionar toda a Europa e, em seguida, o mundo inteiro na década seguinte, que é o nazifascismo. Nazismo e fascismo, olha só, a crise da Bolsa de Nova York acontece em 1929. Os Estados Unidos entram em crise econômica. Essa crise é um dominó que vai derrubando as economias dos países periféricos. O Brasil, por exemplo, que dependia muito da exportação de café para o mercado americano e europeu, mas especialmente americano naquele momento, de repente, esse mercado encolhe por causa da crise econômica, o Brasil também entra em crise. Aí o que acontece aqui? Setores da classe média dizem, não, a gente precisa modernizar o país, tomam o poder da classe média urbana, tomam o poder com a liderança do Vargas e iniciam uma ditadura. Processos semelhantes vão acontecer em Portugal, na Espanha, Salazar, Franco, Mussolini na Itália, e, em 1933, Hitler na Alemanha. E a gente tem a instalação do regime nazista, que, poucos anos depois, vai iniciar uma guerra de proporções avassaladoras que vai matar mais de 40 milhões de pessoas. Então, as características que a gente associa a Plutão são todas absolutamente concordantes com os processos sociais que estavam emergindo naquele momento. Inclusive, o risco, pela primeira vez na história, de uma destruição generalizada e completa do planeta através da energia nuclear. E Plutão, no seu simbolismo mitológico, tem a ver exatamente com isso. É o Hades, é o deus do submundo, tem a ver com a possibilidade da eliminação, tem o dom da invisibilidade. Corresponde também ao momento em que você passa a ter cada vez mais sociedades baseadas no poder da informação e da propaganda, da própria manipulação da informação, regimes baseados em serviços policiais de repressão violenta e que instauram a verdade que querem, tudo isso está associado ao simbolismo do planeta Plutão, hoje, em função dessa associação entre o mito e entre as características dos processos coletivos que a gente estava vivendo na década de 30. Muito interessante essa correlação, né? Agora, quem é que batiza Plutão? Quem batiza Plutão não é
não foram nem os astrônomos, porque ficou uma briga também, que nem no caso de Netuno, uma briga se queriam que o astrônomo que localizou Plutão pela primeira vez fosse homenageado, depois o outro que realmente conseguiu bater a primeira foto, conseguiu fazer a comprovação objetiva da existência de Plutão. E aí começam vários observatórios a discutir entre si. Aí vem, não, mas o astrônomo fulano de tal já tinha feito cálculos que previam a existência desse planeta desde 1900 não sei quanto, 1910. Até que vamos resolver isso salomonicamente, vamos fazer um concurso aí, vamos abrir para sugestões. E Plutão foi escolhido por votação, ou seja, primeiro abriram, todo mundo pode dar sugestão, qualquer pessoa do mundo que tiver uma ideia pode apresentar a sua ideia. E depois vamos juntar aqui o pessoal da União Astronômica e vamos escolher o melhor dos nomes. E quem batizou o Plutão foi uma menininha inglesa que está até aqui, por isso que eu botei ela aqui nessa tela. Eu esqueci o nome dela. Venícia, o nome dela, Venícia Burley, uma coisa assim. Tem um artigo meu lá no site Constelar, que é exatamente sobre a menina que batizou Plutão, e que conta a história desse processo aí. Ela conversando com o avô contou para ela o mito de Plutão, e depois ela soube da notícia do descobrimento do novo planeta, soube que tinha um concurso, pediu ao avô para, vamos participar também, vamos mandar o nome Plutão para lá, essa sugestão. Aí o avô ficou meio cabreiro, mas o avô era um figurão importante e a sugestão dele teve crédito. E acabou sendo a escolhida por unanimidade. Então, Plutão foi batizado assim, foi batizado por uma menininha que tinha, se eu não me engano, 11 anos na época, e que faleceu agora, em 2009. Interessante que ela faleceu apenas 3 anos depois, ela ficou doente quando o Plutão foi rebaixado para planeta anão. Mais uma dessas coincidências aí, mais uma dessas sincronicidades. O Plutão tem uma órbita muito inclinada, não tanto quanto a de Urano, mas quase tanto, e muito excêntrica. Excêntrica significa dizer que ela se afasta muito da órbita circular. Na verdade, no periélio é o momento em que o planeta está mais próximo do Sol. No periélio, a órbita de Plutão passa a ser interior à órbita de Netuno. Plutão, aqui está a órbita de Netuno, a órbita de Plutão faz isso. Cruza de Netuno e passa a ficar como um planeta interior a Netuno, mais próximo do Sol do que Netuno. E isso é um período pequeno. A última vez que aconteceu, que Plutão tem um ciclo muito longo, né? Um ciclo de muito mais de 200 anos, por volta de 250 anos. A última vez que aconteceu foi entre 1979 e 1999. Quem nasceu aí durante esse período, deve ter sido aí o caso do Fabrício, né? Entre 79 e 99, foi? Ele nem está ouvindo. Mas quem nasceu Não, nesse eu estou período... ouvindo, eu escrevi ali em 78 eu nasci. 78, tá. Eu escrevi no chat. Então, você ainda não pegou esse período de 20 anos em que a órbita de Plutão foi interior. Mas toda garotada que nasceu de 79 para frente tem, na verdade, como último planeta, o Netuno. Isso deveria significar alguma coisa astronomicamente também, né? Alguns astrólogos, especialmente americanos, tentaram criar alguma forma de teorizar, de dar um espaço significativo dentro da astrologia para essa questão do planeta estar dentro ou fora da órbita de Netuno. Mas não é uma tese que tenha ganhado assim muito espaço, né, entre astrólogos do mundo inteiro, não. Bem, voltando aqui para a tela, então no periélio fica interior a Netuno e o afélio é o ponto da órbita do planeta em que ele está mais distante do Sol. O afélio já está no cinturão de Kuiper. O que é o cinturão de Kuiper? É uma nova faixa de asteroides, uma segunda faixa de asteroides, que fica lá nos confins do sistema solar, onde estão os outros planetas anões.
Então, exatamente esse fato de Plutão passar a maior parte do seu tempo de órbita no cinturão de Kuiper é que também contribuiu para que ele fosse rebaixado para a condição de planeta anão. E o Plutão tem uma outra característica que é a única entre os planetas, ele é um sistema binário. Quer dizer, isso é uma coisa que não existe concordância total entre os astrônomos, mas muitos defendem que Plutão é um sistema binário, porque ele tem um satélite que é quase tão grande quanto ele, um satélite muito, muito volumoso em comparação com o tamanho de Plutão, que é mínimo, né? Ele se chama Caronte, que era o barqueiro lá do Hades, no submundo. E não é que o Caronte gire em torno de Plutão. Na verdade, Caronte e Plutão giram em torno de um centro vazio. O baricentro, o centro, assim como se fosse assim, o eixo, né, do peso em torno do qual aqueles planetas, aqueles satélites todos giram, não está dentro de Plutão, está entre Plutão e Caronte. Então, os astrônomos dizem, olha, isso aí é um sistema binário, é um caso único dentro do sistema solar. E, aliás, uma das características que se atribui a Plutão é a regência sobre os processos de duplicação, inclusive duplicação celular. Aí tem a ver com essa ideia do sistema binário. Tem gente que defende, inclusive, também não é uma ideia corrente, mas tem gente que defende. O Raul Martínez, por exemplo, um astrólogo que fez um trabalho muito pioneiro em São Paulo nos anos 70, 80, 90, o Raul defendia que Plutão tinha exaltação em Gêmeos, por causa dessa similitude de características de tanto o planeta quanto o signo terem a ver com a ideia da dualidade e da duplicação. Agora sim, voltando atrás e falando do cinturão de asteroides. Estão vendo essa imagem aqui à esquerda? Aqui está mostrado pequenininho lá dentro o Sol, é essa bolinha aqui onde eu estou colocando o mouse. Depois vão os planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, aqui a Terra, Marte. Observem que as órbitas de Mercúrio até Marte, elas estão relativamente próximas uma da outra. Depois de Marte para Júpiter, a gente tem um salto enorme, um salto gigantesco. A órbita de Júpiter é essa que aparece aqui fora, né? Esse círculo mais extenso aqui. E esses pontinhos que vão formar uma espécie de círculo pontilhado entre a órbita de Marte e a de Júpiter é exatamente o cinturão de asteroides. Os asteroides, eles são tão pequenos na sua imensa maioria que eles não conseguem sequer manter a forma circular. Eles são pedras. Eles têm a cara disso aqui. Esse satélite que eu botei aqui na foto, satélite não, desculpem, esse asteroide que eu botei aqui na foto, aliás, é o asteroide de Eros. Tem um monte de gente que estuda asteroide, que tem um enorme interesse em Eros por causa da analogia dele com situações eróticas, amorosas, etc. Eu tenho Eros em conjunção com o Sol, então isso e aquilo, etc. Eros é aquela pedra ali, aquela pedrinha minúscula girando entre Marte e Júpiter, no meio de outras centenas de milhares de pedras. Na verdade, existem apenas 4 asteroides que, sozinhos, eles têm quase toda a massa do cinturão de asteroides inteira. Vamos voltar para a tela aqui. Eles são objetos muito pequenos, de forma irregular, mas as órbitas deles são regulares, tá? As órbitas deles tendem para o círculo em torno do Sol. O maior dos asteroides é Ceres, e ele é tão desproporcionalmente grande em relação aos demais asteroides que, em 2006, ele, enquanto Plutão caía de nível, ele foi elevado para a condição de planeta anão. Ele foi promovido, é como assim, planeta anão é a 2ª divisão, asteroide é a 3ª divisão, e os planetas maiores é a 1ª divisão. Então, o Plutão foi para a 2ª divisão, foi rebaixado, e Ceres ganhou o campeonato da 3ª divisão, subiu para a 2ª.
Ceres e mais outros 3 asteroides, que são Vesta, Pallas e Ija, têm metade da massa total do cinturão de asteroides. A outra metade dessa massa está distribuída entre milhões de asteroides. Quer dizer, é uma coisa absolutamente desproporcional. A maioria absoluta dos asteroides tem essa cara aqui. É uma pedra pequena rolando pelo céu, incapaz de manter uma atmosfera, incapaz, inclusive, de manter a forma circular, que elas não têm nem massa suficiente para isso. E a massa total de todo o cinturão de asteroides, ou seja, de tudo isso, de todo esse enorme círculo que a gente está vendo aqui, com milhões de pedrinhas voadoras, é de 4% da massa da Lua, que corresponde, por sua vez, a 0,0 qualquer coisa da massa da Terra. Ou seja, é muito minúsculo mesmo. Se você usa asteroide na sua prática astrológica, dá importância para asteroide, eu dou. Eu até uso asteroide como se fosse assim a cereja do bolo. Como eles não têm regência sobre nenhum signo, eles entram como um fator complementar que pode definir uma nuancezinha qualquer que, às vezes, passou batida no restante da análise. Agora, evidentemente, a importância que a gente tem que atribuir para esses fatores é uma importância que tem a ver com a importância que eles têm no sistema solar, quase irrisória. E, mesmo assim, eles são tão minusculamente pequenos em comparação até com os principais satélites dos planetas do sistema, que eles só podem operar astrologicamente se a gente abandonar, abrir mão completamente de qualquer ideia, qualquer veleidade de atribuir aos corpos celestes influência sobre a Terra. Não é influência, é, como a gente vai ver daqui a pouco, lá no finzinho, informação. Todo o sistema solar corresponde a um grande campo de informação. O que eles são é uma linguagem, é um alfabeto e uma gramática. Então, o cinturão dos asteroides está lá, aquela massa entre Marte e Júpiter, a respeito da qual eu só queria dizer mais uma coisa, que aquela imagem que a gente tem nos filmes de ficção científica, nos programas de TV, tipo, como é que chama? Perdidos no Espaço, Guerra nas... Como é que chama? Jornada nas Estrelas, e assim por Star diante. Wars. Pois é, de que, de repente, vai a nave e encontra um monte de asteroides, asteroides vêm batendo nas asas da nave. Isso é falso, gente. Esses corpos são tão pequenos e a extensão do cinturão de asteroides é tão grande que, normalmente, eles estão muito distantes um do outro. Ou seja, essas sondas espaciais que passaram não bateram em ninguém, não receberam nenhuma pedrada no meio do caminho. Se você sair numa nave espacial tripulada e conseguir passar no meio do cinturão de asteroides, a chance que você tem de repente, dar de cara assim com uma tropa de asteroides voando para cima de você e não ter para onde fugir é quase igual a 0. Tá? Então, os espaços interasteroides são suficientemente grandes para comportar, enfim, um vazio. O que mais você tem no cinturão de asteroides, na verdade, é o vazio. São os espaços interestelares. E aqui, voltando a falar dos centauros. Os centauros, tal como os asteroides, são corpos menores do sistema solar, com órbitas instáveis entre Júpiter e Netuno. Então, aqui as duas grandes diferenças entre os asteroides tradicionais, do cinturão de asteroides mais próximo de Marte, e os centauros. Primeira diferença, os asteroides tradicionais têm órbitas regulares e estáveis. Os centauros têm órbitas instáveis e não são nada regulares, são muito excêntricas. Que nem aquela órbita de Plutão, que se afasta muito do Sol e depois se aproxima muito, etc. Tanto que os centauros, alguns deles, eles circulam. Às vezes tem centauro que às vezes está perto de Saturno, depois, num outro período da sua órbita, está perto de Urano e assim por diante.
Eles têm características híbridas de asteroides e cometas, e o número deles é estimado entre 44 mil e 10 milhões. Por que uma discrepância tão grande? Porque a descoberta deles é recente. O primeiro a ser descoberto foi em 1977, depois começou a haver descobertas em massa já nesse milênio, já a partir do ano 2000. Quiron foi o primeiro, em 1977, e o maior deles é Cariclo, que era o nome da esposa de Quiron, centauro também, né? Uma feiticeira, ela era uma bruxa, que é o maior dos centauros, que foi descoberto em 1997. E tem outros, alguns centauros um pouquinho crescidinhos, Âmico, Asbolo, Nesso, Folo, etc. Tem pouquíssimos astrólogos estudando isso, estudando centauro. Agora, tem um astrólogo da Costa Rica que desenvolveu, inclusive, um programa na época que os outros programas não indicavam, o software de cálculo não indicavam os centauros. Ele já criou um programa chamado RIAL, que no início dos anos 2000, que continha não apenas Quiron, como uma série de outros centauros, como esses aqui. E ele fez toda uma pesquisa de características que poderiam ser atribuídas a cada um desses centauros, características astrológicas, e passou a analisar centauros no mapa de um monte de personalidades. Eu não me lembro agora do nome desse astrólogo, é um astrólogo costarriquenho, que também é astrônomo amador e que sempre escreveu em inglês. Ele mora nos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas pouca gente leva esse estudo de centauros a sério, com exceção de Quiron. E Cariclo tem um estudo interessantíssimo dele, que está lá no meu site, constelar.com.br, sobre Cariclo, feito por um astrólogo brasileiro do interior de Goiás, o Bruno Rodrigues. Podem procurar que vocês vão encontrar ele lá. E agora, um outro tipo de asteroide, que são os troianos. Quer dizer, tem os asteroides tradicionais, tem os centauros, e agora tem os troianos, depois ainda vai ter o pessoal do cinturão de Kuiper. Ou seja, o céu está ficando cada vez mais povoado, está virando assim um condomínio com muita gente. O que são os troianos? Os troianos, eles têm uma característica muito particular. Eles são pequenos asteroides, bem pequenos mesmo, que dividem a órbita com um planeta ou com um satélite, como se fosse uma escolta que vai acompanhando os planetas, como Júpiter é o que mais tem, como Júpiter, como Saturno, como Urano. Até a Terra tem troiano, a Terra tem um troiano já descoberto. Não, tem 2 troianos, Vênus tem 1. E eles não têm nenhum risco de colidir com o planeta, porque eles vão no mesmo passo do planeta, ou seja, na mesma velocidade do planeta, na mesma órbita, e sempre 60 graus à frente ou 60 graus atrás. Se você fizer um ângulo cujo vértice for o Sol, o outro, aí você tem a ponta, né? Uma das pontas lá daquele ângulo é o planeta, como Júpiter, a outra ponta vai ser representada pelos troianos. E aí o ângulo que vai se formar ali no meio vai ser um ângulo de 60 graus. Então, eles funcionam exatamente como uma escolta. Quer dizer, uma parte dos troianos vai na frente, abrindo passagem para aquele planeta, uma outra parte dos troianos vai atrás, fechando, como se fosse assim, aqueles seguranças que vão atrás de qualquer grande personalidade pública, o presidente da República, por exemplo, fazendo viagem. E eles são muito numerosos na órbita de Júpiter. É isso que está indicando aqui. Aqui está Júpiter, nesse círculo externo. Olha aqui os troianos. Tem um grande grupo de troianos à frente de Júpiter, um outro grupo de troianos atrás. Mas eles vão aparecer também em certa quantidade nas órbitas de Marte, Netuno e Urano. A Terra tem 2 e Vênus tem 1. Que eu saiba, quem não tem troiano é Mercúrio, mas todos os outros planetas têm, e é uma descoberta relativamente recente, também alguma coisa assim muito característica da astronomia do século XXI, com todas essas descobertas que foram tornadas possíveis pelas sondas. E além de Netuno, a gente já está aqui no finzinho, além de Netuno,
nós encontramos o cinturão de Kuiper. Kuiper foi o nome de um astrônomo que estudou aí profundamente essa área. E o que nós encontramos lá? Mais asteroides, mais corpos bastante pequenos, mas além dos asteroides, tem também vários planetas anões. Os planetas anões se diferenciam dos asteroides porque eles são bem maiores e porque eles têm uma órbita mais estável e eles têm também um formato circular, algo que os asteroides não têm. Esse cinturão de Kuiper, ele é imenso, ele se estende para os confins do sistema solar, muito além de Plutão. E vocês estão vendo aqui a órbita de Plutão, nessa ilustração, vejam que Plutão cruza a órbita de Netuno, aqui e aqui, em 2 pontos, mas passa um grande período dentro do cinturão de Kuiper. Não existe nenhum risco, aliás, de Plutão colidir com Netuno, porque quando a gente fala cruza, na verdade, eles não cruzam no mesmo plano, eles cruzam em planos totalmente diferentes. Tá? Então, tem algumas unidades astronômicas de distância entre a órbita de Netuno e a órbita de Plutão. Plutão tem uma órbita muito inclinada em relação ao Sol e risco nenhum de colidir com os planetas mais interiores. Mas o cinturão de Kuiper está além da órbita de Netuno, parcialmente além da órbita de Plutão. Plutão é um objeto do cinturão de Kuiper. E nessa faixa, a gente vai encontrar 3 coisas, basicamente. Asteroides feitos de gelo e de amônia, e não asteroides rochosos, como aqueles perto de Marte, amônia e água. E, além dos asteroides, a gente encontra cometas, que também são basicamente feitos de gelo e amônia, e planetas anões, esses sim um pouquinho maiores. A existência deles foi prevista, foi uma hipótese desse astrônomo Kuiper em 1951, mas a confirmação da existência dele só veio em 1992. E a maioria dos planetas anões está lá. Aqui a gente está vendo alguns deles e tem uma comparação de tamanho. O Plutão está aqui está Caronte, o satélite de Plutão com o qual ele forma um sistema duplo. Vocês vejam que, proporcionalmente, Caronte está para Plutão muito maior do que a Lua estaria para a Terra. Depois vem Eris, que foi descoberta em 2005 e que recebeu o nome, né, da deusa da discórdia da mitologia grega, que tem um satélitezinho chamado Disnomia. Eris tem um ciclo muito mais longo do que o de Plutão, tem um ciclo aí de mais de 500 anos. E depois vem Makemake, e depois vem Haumea, que não chega a ter forma circular. Ou seja, esses corpos celestes, eles ainda estão sendo descobertos, pode ser que ainda haja algum que não tenha sido localizado, e não se sabe praticamente nada a respeito deles. Aquela sonda que foi lançada em 2006, né, a New Horizon, que está tirando foto de Plutão e tirando foto também desses planetas anões, e aos pouquinhos a comunidade científica está tendo um pouco mais de noção do que eles representam. Eles têm importância astrológica? Para mim, tem. Eu tenho certeza que qualquer corpo que tem órbita diretamente em torno do Sol e que tem características de planeta, tem uma órbita definida e tem forma circular, ele merece ser estudado. E, considerando aquele mesmo princípio que a gente aplica para Urano, Netuno e Plutão, da correspondência entre acontecimentos humanos e a descoberta ou o reconhecimento desses corpos celestes, é muito interessante que esses planetas anões tenham sido identificados, descobertos, exatamente no momento em que se tornou um problema mundial, se tornou uma situação emergencial a questão ambiental. Um desses planetas anões se chama Sedna, que é uma divindade marinha. E toda a mitologia dela tem a ver exatamente com a questão ambiental. É uma mitologia dos Inuit, daqueles povos do Ártico. Na Constelar, vocês encontram 4 artigos sobre Sedna. Eu devo ter sido, provavelmente, o primeiro astrólogo brasileiro a tentar trabalhar com o simbolismo de Sedna. Isso em 2006, quando foi descoberto. E Eris
descoberta em 2005, eu fiz uma palestra no Simpósio do SINAGE em 2007 sobre Eris, não tratando como um planeta que simbolize o risco de conflito, de guerra, etc., mas sim como um planeta não que simbolizaria a ideia da inclusividade. Até porque todo mito que está por trás de Eris é aquele mito do pomo, né? Do pomo dourado, da maçã de ouro, que ela joga entre as deusas e já, isso aí é para mais bela, isso aí é para uma festa que ela não foi convidada. E aí as deusas começam a arrancar os cabelos umas das outras, Zeus bota a mão na cabeça e diz, pelo amor de Deus, essas deusas brigando aqui bem na minha festa. Mercúrio, né? Hermes, vai lá embaixo, escolhe um humano esperto para julgar essa história aí que eu não quero meter a mão nessa cumbuca. Hermes pega, as 3 deusas estavam brigando e escolhe o mortal que era considerado o mais bonito de todos, que era o Páris, um pastor, que na verdade não era um pastor só, ele era um príncipe também, mas não sabia, porque ele foi criado fora da sua família desde criança, e coloca para Páris esse desafio. Escolhe aí qual delas é mais bonita. Imagina, o pastor está lá dormindo, com as suas ovelhas pastando em volta, de repente ele acorda com um deus cutucando o ombro dele, dizendo, olha, eu sou Hermes, essa aqui são Juno, são Vênus, escolhe a mais bonita aí. E aí começa o processo de sedução, cada uma promete uma coisa a ele, uma coisa diferente. E ele, humanamente, escolhe o quê? Qual é a propina, né? Qual é a oferta que para ele parece mais sedutora e faz com que ele determine o seu voto? A escolha de Vênus, que Vênus promete para ele dar para ele a condição de se fazer atraído pela mulher mais bonita, pela mortal mais bonita vivendo na Terra. Ela iria se apaixonar por ele instantaneamente. A outra promete sabedoria, a outra promete poder, e o otário do Páris, esquecendo que ele estava lidando com deuses, ele escolhe, cai na história de Vênus e escolhe Vênus como a mais bonita. E ele ganha, então, um poder enorme, o poder dessa sedução, e Helena de Troia, Helena da Grécia, de Esparta, se apaixona por ele, é levada por ele para Troia, e isso desencadeia a guerra de Troia, né, entre o reino de Troia e o reino de Esparta, que vai envolver a Grécia inteira, que vai gerar toda uma série de mitos, uma boa parte dos mitos da cultura grega vem exatamente da história da guerra de Troia, que ninguém sabe se é uma realidade histórica ou se é apenas mito mesmo, mas de qualquer forma, o mito, o personagem principal do mito, né, do pomo dourado, não é Eris, é o Páris, que tem que fazer uma escolha. E ele se ferra exatamente porque ele faz uma escolha ruim, porque ele faz uma escolha sem considerar uma situação ampliada, uma situação que vai além daquele mundinho que ele conhecia. Então, eu vejo Eris como um planeta que está envolvido nessas situações em que você tem que pensar fora da caixinha e tem que tomar decisões de natureza muito séria, inéditas e dentro de um escopo muito mais amplo do que aquele em que você viveu até aquele momento. Por isso, Eris parece ter muito a ver com um aspecto da questão ambiental, que é, pela primeira vez, a humanidade chega diante de um problema, aliás, segunda, porque a primeira já foi com a questão nuclear, mas a primeira vez no nível tão dramático quanto a gente está vivendo hoje, em que, se a humanidade não entrar num grande acordo, a gente se ferra como planeta, como humanidade, como civilização, porque o aquecimento global, porque, inclusive, o desaparecimento, a subida dos oceanos, o desaparecimento de uma série de terras mais baixas, litorâneas, vai ser uma realidade. Isso aí tem tudo a ver com o simbolismo de Eris, na medida em que implica uma escolha, é uma decisão dos grandes governos e que parecem que estão se escondendo a cabeça, que nem avestruzes, e tem a ver com o mito de Sedna, que é todas as questões do descaso que nós temos com as necessidades da natureza, que é isso que Sedna simboliza. Bom, então, tem uma outra característica também interessante nos planetas anões, é que esses planetas anões, eles têm, além de uma órbita muito excêntrica, eles
tem uma órbita muito inclinada em relação ao plano da órbita dos grandes planetas. Então, se o plano da órbita de Júpiter e de Saturno for mais ou menos assim, né, eles estão rodando aqui num plano horizontal, Plutão é assim, Éris é assim. Tá? Éris não anda na eclíptica, Éris cruza a eclíptica 2 vezes ao longo assim, de 1000 anos. Quer dizer, isso faz com que esses planetas anões eles sejam exatamente aquilo que os gregos chamavam de bárbaros. Eles estão fora da civilização. O zodíaco não é a faixa do movimento aparente do Sol, das constelações que são atravessadas pelo movimento aparente do Sol. O Sol não é o princípio de luz, de consciência, então o Sol é um princípio civilizador. Os grandes heróis das civilizações grega, romana e por aí fora são heróis solares. Imagina, de repente, um corpo que passa a maior parte da sua órbita na escuridão, muito fora do zodíaco, e, de repente, num determinado momento, ele rompe no zodíaco e não fica por ali, ele cruza e vai embora outra vez. Não é mais ou menos o bárbaro que chega, de repente, e coloca uma ameaça? Então, em astrologia, a gente tem esse princípio muito claro, né? E aí sim bate com a realidade astronômica. Nesse ponto são concordantes. Que em astrologia a gente vai atribuindo, quanto mais distante do Sol, cada vez a gente tem planetas que estão associados a coisas piores, né? A coisas mais perigosas e ameaçadoras. E, efetivamente, eles representam um princípio de perturbação, representam um princípio de excentricidade, de quebra de paradigma e de quebra da ordem. E os mitos das divindades que são associadas a eles são perfeitamente cabíveis, sim. Bom, finalmente, a nuvem de Oort. Se o cinturão de Kuiper é esse aqui, estão vendo a órbita de Plutão? Cruza aqui, né? O cinturão de Kuiper vai até além do cinturão de Kuiper. A nuvem de Oort é uma outra faixa de corpos celestes minúsculos, muito pequenininhos, microasteroides, que está muito além do cinturão de Kuiper. É na nuvem de Oort que termina o poder de atração do Sol, a força gravitacional do Sol. A nuvem de Oort é exatamente o ponto onde você não tem mais o fator de atração do Sol para puxar os corpos para dentro do sistema. Chega um ponto ali em que ela é compensada, né? Ela se torna idêntica à força de atração de coisas que estão fora do sistema solar. Então, são os limites externos mesmo do sistema solar. E a nuvem de Oort, o pouco que se sabe dela é que provavelmente ela é a origem da maioria dos cometas, e nada muito além disso. Ela recém está descoberta, então ela ainda é uma grande novidade. Se ela vai ter no futuro algum valor astrológico também, não se tem a menor ideia. Aliás, existe aquela crença, né? Muitos astrônomos dizem isso, que enquanto a astronomia está em eterna transformação, a astrologia não se renova, que a gente continua acreditando nas mesmas sandices que acreditava no tempo dos gregos. Falso. A astrologia vem incorporando corpos celestes novos e criando teorias novas a uma velocidade tão grande quanto de qualquer outro ramo de saber. A astrologia que se pratica hoje, no século XXI, no início do século XXI, é profundamente diferente da astrologia que se praticava até o século XVIII. Sem sombra de comparação. Se você conversar com um astrólogo do século XVIII, vai ser uma conversa de surdos. Ele não vai te entender e você não vai entendê-lo. E daí a gente vai, então, para a conclusão. Aliás, só essa telinha aqui de comparação de tamanho, tá? Comparação de tamanho de asteroides e alguns planetas. Olha aqui o tamanho de Ganimedes, que é o maior dos satélites de Júpiter, depois Titã, que é aquele satélite gigante de Saturno. Mercúrio é menor do que Ganimedes e menor do que Titã. Está aqui, inclusive, o diâmetro deles, né, em quilômetros. Mercúrio regula com Calisto, que é o segundo maior satélite de Júpiter. Ele é ligeiramente maior do que Calisto. Depois vem a Lua, a nossa Lua, a Lua da Terra.
depois Europa, que é satélite de Júpiter, depois Tritão, que está lá na órbita de Netuno, satélite de Netuno, e aí é que vem Plutão, e depois Titânia, que é o maior dos satélites de Urano. Então, vocês vejam que Plutão é simplesmente menor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satélites que estão no Sistema Solar. Se Plutão fosse um satélite, seria o nono, apenas o nono maior satélite do Sistema Solar. E todo e qualquer astrólogo tem total e completa noção de como Plutão é importante. Você faz mapa de 100 clientes e que tem Plutão no ascendente ou Plutão no meio do céu, e você nunca mais esquece aquele olhar perscrutador, você nunca mais esquece aquele silêncio, aquela densidade no olhar, aquela concentração da atenção. A característica astrológica que a gente atribui ao planeta está lá, visível, constatável por qualquer astrólogo. Agora, ela não se justifica pelo tamanho e pela distância desse corpo celeste. A explicação está em algum outro lugar. E aí as conclusões primeira, não existe base astronômica para as características e qualidades que a astrologia atribui a planetas e satélites. A função astrológica está em contradição com os dados astronômicos que a gente conhece de Saturno, de Vênus, de Marte, de Quirón, de Urano, e vai por aí afora. Então, o que é que pode funcionar? Aí a gente tem que lembrar dois conceitos: conceito de energia, que vem da física lá do século 17, 18, e o conceito de informação, que é muito mais recente, de campo de informação, que é algo que começa a ganhar importância no século XX. Então, a gente tem pouquíssimos argumentos em favor de uma influência direta de objetos celestes sobre assuntos humanos, exceto no caso de Sol, Lua e, em parte, Júpiter, mas existe correspondência ou analogia, mas não de natureza causal. Então, não se trata de energia, mas de informação. E aí é preciso lembrar como é que essa questão da informação funciona. Essa foto aqui é de um linguista chamado Ferdinand de Saussure, é o criador da linguística moderna, no início do século XX. A astrologia tem muito mais a ver com linguística do que com astronomia. O que o Saussure dizia? Que ele, ao falar do conceito de código, ele lembra que todo código é constituído por um vocabulário e por uma gramática. O vocabulário são os elementos do código. Por exemplo, nós temos o vocabulário da língua portuguesa, então eu tenho o nome das cores: azul, verde, amarelo, preto e assim por diante. Então, cada uma dessas palavras é um signo que é palpável, porque ele tem um componente material, tem o som que eu atribuo a essa palavra e tem a grafia dessa palavra que eu posso reconhecer escrita numa parede, por exemplo, escrita numa tela de computador. Então, o signo ele tem um significante, que é essa base material, palpável, objetiva, e ele tem um componente imaterial, que é o significado, que é de natureza mental. E essa conexão entre o significante e o significado, ela muito raramente é motivada. Na maioria das vezes, ela é arbitrária. E essa foi a grande sacação do Saussure, de que a relação entre significante e significado no signo, ou seja, dentro da linguagem de todos os povos da Terra, essa relação é arbitrária. Se não fosse arbitrária, você teria os mesmos sons e os mesmos sinais gráficos identificando as mesmas coisas para todo lado. E não. Tem palavras dentro da própria língua portuguesa que desapareceram, foram substituídas por outras para passar a mesma ideia. Então, essa relação é arbitrária. As palavras estão sendo inventadas o tempo todo. Sinais gráficos, a gente teve uma reforma ortográfica aí. Essa reforma ortográfica, que acabou com o trema, acabou com... trouxe de volta o K, o Y, etc., por acaso mudou o conceito que nós fazemos, as ideias que nós fazemos das coisas representadas pelas palavras que mudaram de grafia? Evidentemente que não. Agora, existe na linguagem um outro componente, que é o componente gramática. O que é a gramática? São as regras de combinação desses signos
que vão permitir uma flexibilidade para construir enunciados complexos. Então, eu falei em cores aqui, eu posso dizer assim, o cachorro marrom, o cachorro caramelo mordeu o rabo do cachorro branco, que é completamente diferente de o cachorro branco mordeu o rabo do cachorro amarelo, do cachorro caramelo. Tá? Eu estou usando exatamente os mesmos signos, mas em outra ordem. A astrologia não é isso. A astrologia você tem signos, literalmente, você tem signos. Quer dizer, signos no sentido linguístico, semiológico, são não apenas o que a gente conhece por signos, mas também os planetas, que como se os planetas fazem parte de um alfabeto. Eles significam coisas. Eles estão associados a determinadas noções, a determinadas ideias. E a parte palpável deles, o significante, é o planeta em si que está lá no céu. E o significado são as noções que nós construímos em volta desse significante, para constituir o signo astrológico. Então, o signo é um signo, o signo astrológico é um signo no sentido de linguagem, o planeta em astrologia é um signo no sentido de linguagem, o asteroide e vai por aí afora. As casas. E a gramática são as maneiras que nós temos em astrologia de combinar isso tudo para estabelecer significados complexos, que também são arbitrários. Ou seja, a casa 11 e a casa 8, quando o Sol está na casa 11, ele está formando com o ascendente mais ou menos o mesmo ângulo do que quando ele está na casa 8. Só que a casa 11 e a casa 8 têm significados absolutamente diferentes. E isso é um elemento gramatical que a gente usa para fazer essas combinações e produzir uma linguagem com a astrologia. Quando a gente diz que fulano tem Marte em Capricórnio na casa 7, mas esse Marte está regendo a casa 10, onde está Áries, eu estou trabalhando com elementos gramaticais, que não tem nada a ver com astronomia, que são uma construção de linguagem, uma construção, portanto, de natureza cultural. Bom, e a última tela, então, o signo tem um suporte material, que é o significante, o imaterial, que é o significado, e Saussure estabelece que essa relação é arbitrária. E aí a gente se pergunta, qual é o lugar da astronomia e da astrologia, então? Gente, não se confundem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A astronomia é uma ciência natural e exata. O objetivo dela é estudar corpos celestes, inclusive na sua estrutura física e química, algo que não é de muito interesse da astrologia, interesse quase zero para a astrologia, fazendo uso de teorias que buscam uma melhor compreensão do universo e da sua formação. Outro assunto que não interessa de maneira nenhuma à astrologia. Agora, a astrologia, sim, estuda correlações entre configurações celestes e assuntos humanos. E essas configurações celestes, vistas como linguagem, a partir de uma perspectiva geocêntrica e não heliocêntrica. Então, o fato do Copérnico, do Galileu e de mais uma série de astrônomos no século XVII terem constatado que o centro do sistema era o Sol e não a Terra, não invalida a astrologia, como os astrólogos, os astrônomos aí vivem tentando impingir para nós. Porque a concepção da astrologia é de atribuir significado a configurações aparentes. Aparentes, quando a gente fala que eu tenho no mapa Mercúrio em conjunção com Saturno, a gente sabe que a diferença, a distância entre Mercúrio e Saturno é incomensurável, que Mercúrio jamais pode estar numa conjunção real do ponto de vista astronômico com Saturno. A conjunção é aparente e vista de uma perspectiva terrestre. Apenas, se eu estivesse em outro planeta, se eu estivesse em Urano, por exemplo, eu não veria as mesmas conjunções que eu vejo quando eu levanto um mapa para a Terra. Então, a astrologia não é ciência nem natural, nem exata. É um saber empírico, empírico quer dizer construído a partir da experiência de
infindáveis gerações que estão constatando as mesmas coisas desde o tempo da Babilônia, desde do período mais recuado da história da Índia, da Pérsia e assim por diante. E a astrologia tem uma relação muito maior com as ciências da linguagem e do comportamento, o que, portanto, tira a astrologia completamente do rol das possíveis ciências exatas. Daí a classificação da astrologia como pseudociência não cabe, porque pseudociência é uma ciência que tenta parecer exata sem exatamente ser, que está eivada de erros, está eivada de crendices e por aí afora. A semiótica, olha o conceito de semiótica ou de semiologia. A linguística é uma forma de semiótica, né? É estudo dos signos no sentido linguístico, por exemplo, que consiste em todos os elementos que representam algum significado e sentido do ser humano, abrangendo as linguagens verbais e não verbais. Não é isso que a astrologia é? Então, o que a gente precisa de astronomia na formação do astrólogo? O mínimo indispensável para entender os elementos de mecânica celeste que são usados em astrologia, para compreender, por exemplo, retrogradação, compreender lunações, compreender ocultações e toda uma série de outros conceitos. É isso que a gente vai ver no curso que a gente está começando nessa quarta-feira, o curso Princípios de Astronomia e Cálculo Astrológico, que vai ter 4 videoconferências, como essa aqui, e que se estendem de 17 de maio até o dia 31 de maio. Quem se interessou pelo tema e tiver a fim de explorar o programa completo, ter uma ideia mais clara, pode dar uma olhada lá em astroletiva.com.br. Entrando no site da Astroletiva, é logo o primeiro curso que está no topo da página da homepage da Astroletiva. Então, é isso. Eu agradeço a presença de vocês aqui, inclusive de todo mundo que não mostrou a cara, mas está aí assistindo, a Denise Nick, a Cristiane, a Ana Lessa, enfim, tem até bastante gente aqui que não apareceu, a Miriam. Ok, é um prazer ter estado com vocês aqui e espero ver vocês em algum dos nossos cursos ou alguma das próximas lives. Vai ter, inclusive, uma live bem interessante, em breve, do curso de astrocartografia feita pela Maria Eunice Souza, que tem uma formação bastante séria em astrocartografia, com o próprio desenvolvedor da técnica lá nos Estados Unidos, por aquela fundação que credencia pessoas para trabalhar com astrocartografia mundo afora, e ela vai fazer uma live na semana que vem. Vou divulgar também pelo Instagram, pelo site Astroletiva, pelo site Constelar, enfim, pelos canais aí que a gente tem à mão, tá? Então, estamos fechando agora. Eu vou interromper a gravação. Não, eu até já fechei a gravação, né? Não, não fechei, não. Fechei sim. E aproveito para perguntar... eu tenho que